A Arábia Saudita é um dos raríssimos países do mundo que não possui sequer um único rio permanente. Neste vídeo, vamos falar sobre 15 fatos envolvendo a seca da Arábia Saudita e aspectos de sua cultura. Número 15. Arábia Saudita, o maior país do mundo sem um rio. Quando pensamos em agricultura e em toda a sua grandiosidade, dificilmente a Arábia Saudita seria a primeira na lista. Afinal, estamos falando de um país que, na prática, é um imenso deserto. Mesmo assim, contra todas as expectativas, o reino conseguiu consolidar seu nome no setor agrícola. A Arábia Saudita é considerada o maior país do planeta sem nenhum rio, e isso ocorre justamente por estar inserida em um clima desértico. Regiões desérticas são marcadas por índices extremamente baixos de chuva e por taxas elevadas de evaporação, fatores que dificultam até mesmo a formação de cursos d'água. Além disso, a Península Arábica se localiza em uma área onde a crosta terrestre é relativamente estável, o que significa que não existem estruturas geológicas significativas que favoreçam o surgimento de rios. Resultado, o país é dominado por extensas áreas de areia seca, com pouquíssimas fontes naturais de água. A Península Arábica também abriga o Rub al-Khali, o maior deserto de areia contínua do mundo. O Rub al-Khali é tão árido que recebe menos de 100 milímetros de chuva por ano. Essa escassez extrema dificulta a sobrevivência de plantas e, somada às altas taxas de evaporação, faz com que qualquer água que caia desapareça rapidamente. A falta de rios influenciou profundamente o desenvolvimento da região. Ainda assim, a Arábia Saudita nunca foi do tipo que se entrega às dificuldades. Os primeiros habitantes do deserto eram povos nômades que seguiam as chuvas sazonais em busca de água e pasto. Com o aumento da população, as comunidades começaram a construir barragens e canais para coletar e armazenar água, sistemas que se tornaram essenciais para o desenvolvimento urbano e agrícola. Hoje, com uma população em crescimento acelerado, a demanda por água aumenta constantemente, o que gera disputas e, em alguns casos, conflitos. Para enfrentar esse cenário, os governos da região adotaram medidas inovadoras para gerenciar melhor seus recursos hídricos, mesmo diante de temperaturas cada vez mais altas e chuvas em queda. Na Arábia Saudita, muitos wadis, vales secos que só recebem água durante fortes chuvas, passaram a ser represados. Existem centenas de barragens espalhadas pelo país, todas com o objetivo de capturar a água superficial das chuvas sazonais e armazená-la para uso humano. Para suprir a população, o governo saudita utiliza uma variedade de fontes, desde programas de reuso de água residuária, águas subterrâneas e captação de chuvas, até grandes instalações de dessalinização. E isso é apenas o começo. Em algumas imagens, é possível ver algo que mais parece um rio, cortando as dunas do deserto saudita. Um claro sinal de que o país está investindo em algo muito maior e mais avançado do que já vimos antes. Vamos continuar descobrindo. Número 14. A seca na Arábia Saudita. Ainda falando sobre a natureza sem rios da Arábia Saudita, o país recentemente surpreendeu cientistas norte-americanos com uma novidade inesperada. A Arábia Saudita anunciou planos para construir 9 usinas de dessalinização ao longo da costa do Mar Vermelho. E acredite, algo bastante incomum está acontecendo no deserto saudita. Segundo uma declaração do ministro saudita do Meio Ambiente, Água e Agricultura, engenheiro Abdul Rahman Al-Fadli, o reino afirmou que ergueria essas 9 novas unidades em apenas 18 meses. O valor estimado do projeto foi de 2 bilhões de reais sauditas, o equivalente a aproximadamente 533 milhões de dólares, destinados à construção dessas usinas com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento hídrico no país.
De acordo com o ministro, as novas instalações seriam construídas utilizando técnicas modernas e adicionariam cerca de 240 mil metros cúbicos de água por dia à capacidade do sistema. O projeto beneficiaria a estatal Saudi Saline Water Conversion Corporation, SWCC, aumentando sua eficiência produtiva e reduzindo gastos operacionais e de capital. Ele também afirmou que o rei Salman, guardião das duas mesquitas sagradas, autorizou as obras por meio de um decreto real. Atualmente, o reino já é o maior produtor de água dessalinizada do mundo. Segundo a SWCC, ao final de 2017, a produção diária de água dessalinizada do país havia alcançado 5 milhões de metros cúbicos por dia. Mas a expansão não parou. Com as novas usinas, a capacidade combinada poderá atingir 60 milhões de metros cúbicos por dia, com previsão de operação plena até 2030. Esse projeto faz parte do Plano Visão 2030, que busca diversificar a economia saudita e reduzir a dependência do petróleo. As usinas de dessalinização devem ajudar a suprir a crescente demanda por água no país e também servir como uma nova fonte de receita por meio de exportações. O mais interessante é que essas plantas devem ser alimentadas por energia renovável, principalmente solar e eólica, e utilizarão tecnologias avançadas de dessalinização capazes de produzir água de alta qualidade. A iniciativa deve gerar milhares de empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico local. Além disso, é um passo significativo rumo à segurança hídrica do reino, ajudando a reduzir sua pegada de carbono e tornando a nação mais sustentável no futuro. Número 13. A maior fazenda de tâmaras do mundo. Na Arábia Saudita, o fortalecimento do setor agrícola é tratado como prioridade estratégica, especialmente quando se fala em geração de empregos locais e segurança alimentar. Desde o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o governo saudita vem trabalhando para modernizar e transformar a agricultura em um setor altamente produtivo, reduzindo a dependência de importações. Entre as culturas mais simbólicas do país está a tamareira Phoenix Dactylifera L, perfeitamente adaptada ao clima árido. Um dos locais de maior destaque é o Oásis de Al-Ahsa, que abriga cerca de 3 milhões de tamareiras, figurando como uma das regiões mais importantes do reino no cultivo de tâmaras. A Arábia Saudita possui uma longa tradição na produção desse fruto, cultivado no país há séculos e profundamente enraizado na alimentação e na cultura sauditas. A indústria de tâmaras recebeu forte apoio governamental por meio de subsídios e incentivos diversos, ajudando produtores locais a expandir suas plantações e modernizar técnicas de cultivo. O resultado? A indústria de tâmaras floresceu, e hoje o país está entre os maiores exportadores desse fruto no planeta. As tâmaras são extremamente nutritivas, ricas em fibras, potássio, vitaminas e minerais essenciais. Também são uma excelente fonte de energia, sendo consumidas como lanche, acompanhamento de refeições ou ingrediente de sobremesas, saladas e pratos salgados. Com o crescimento global da procura por alimentos saudáveis, a popularização da culinária do Oriente Médio e o aumento da população muçulmana ao redor do mundo, a demanda internacional por tâmaras não para de subir. Com isso, a Arábia Saudita deve continuar ocupando posição de destaque no mercado mundial. Em 2020, o país exportou cerca de 1,3 bilhão de toneladas de tâmaras, gerando aproximadamente 1,1 bilhão de dólares. Os três principais destinos dessas exportações foram Índia, Paquistão e Emirados Árabes Unidos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura, a Arábia Saudita, conhecida por cultivar mais de 300 variedades diferentes de tâmaras, ultrapassou todos os outros países em exportação desse fruto. Em 2022, as exportações de tâmaras e seus derivados cresceram 5,4%,
em relação ao ano anterior, atingindo uma impressionante produção anual superior a 1,6 milhão de toneladas. No total, o reino abriga mais de 34 milhões de tamareiras, concentradas principalmente na região de Al-Qassim, seguida por Medina e Riad. Essas palmeiras são fundamentais para a produtividade agrícola do país e representam um dos pilares para garantir segurança alimentar e crescimento sustentável. Número 12. O maior mercado de camelos do mundo. O maior mercado de camelos de todo o planeta fica em Buraidá, na Arábia Saudita. É ali que, todas as manhãs, milhares de dromedários, cabras, cordeiros, celas e diversos equipamentos são comprados e vendidos em um ambiente movimentado e cheio de vida. Os camelos de uma corcova, tão valorizados na cultura árabe, sempre tiveram enorme importância como fonte de proteína, por meio da carne e do leite, além de serem usados para a produção de couro. A tradição das corridas de camelos, mantida até hoje, valoriza os melhores exemplares, considerados verdadeiros atletas de raça pura. O mercado desempenha um papel essencial na economia e na identidade cultural da Arábia Saudita, funcionando também como uma porta de entrada para quem deseja compreender de perto a cultura árabe. No local, é comum ver filhotes de camelo, muitos sorrisos calorosos e aquela agitação típica de um mercado de animais em plena atividade. O mercado de camelos é um espaço vibrante. Camelos de vários tamanhos e perfis ficam expostos, desde o camelo bactriano, menor e mais ágil, até o poderoso dromedário, que domina as paisagens do Oriente Médio. Compradores e vendedores negociam preços energicamente, e o ar se enche de sons de barganhas, conversas animadas e o inconfundível cheiro do mercado. Esse grande centro comercial é vital para a economia saudita. Os camelos ainda são usados para transporte, produção de leite, carne e, claro, competições. Além disso, simbolizam riqueza e status, desempenhando um papel cultural tão forte quanto econômico. O mercado atrai pessoas de todas as origens, unindo criadores tradicionais, comerciantes modernos e curiosos que desejam conhecer mais sobre a herança cultural do país. É um verdadeiro ponto de encontro entre tradição e modernidade, revelando como o velho e o novo convivem no cotidiano saudita. Visitar o mercado é uma experiência única. É ali que se pode sentir o espírito genuíno da Arábia Saudita, vivenciar de perto costumes centenários e entender a importância dos camelos na história e na vida do povo saudita. Se um dia você estiver no reino, não deixe de conhecer esse lugar extraordinário. É o tipo de experiência que fica gravada na memória para sempre. Número 11. A Arábia Saudita exporta vegetais e frutas. A Península Arábica recebe pouquíssima chuva e muitos dos aquíferos tradicionais já estão quase esgotados. Mesmo assim, a Arábia Saudita conseguiu se tornar autossuficiente em diversos tipos de frutas e vegetais, além de ser um dos maiores exportadores de tâmaras do mundo. Esse feito surpreendente se deve a uma combinação de tecnologias modernas, incentivos governamentais e estratégias inteligentes de cultivo em condições extremas. Um dos pilares desse progresso é o uso de técnicas avançadas de irrigação, especialmente a irrigação por gotejamento, que economiza quantidades gigantescas de água. Esse método leva a água diretamente às raízes das plantas por meio de tubinhos finos, reduzindo drasticamente a evaporação e o desperdício, algo fundamental em um ambiente desértico onde cada gota tem valor. Outra tecnologia essencial é o uso intensivo de estufas. Essas estruturas protegem as plantações contra o sol forte e os ventos secos, permitindo que as plantas cresçam em um ambiente controlado. As estufas ajudam a manter a umidade, reduzem o estresse térmico das plantas e possibilitam a produção agrícola durante praticamente o ano inteiro. Além disso, os agricultores sauditas
utilizam variedades de alto rendimento, especialmente selecionadas para resistir ao calor extremo e às condições áridas. Essas variedades produzem mais alimento por metro quadrado e são fundamentais para garantir produtividade em larga escala. O governo também desempenha um papel significativo ao oferecer subsídios para tornar viável a agricultura no deserto. Eles ajudam a custear água, eletricidade e fertilizantes, 3 elementos fundamentais para manter a produção agrícola em ambientes hostis. Sem esses incentivos, muitos agricultores não conseguiriam plantar de forma sustentável no reino. Graças a esse conjunto de esforços, a Arábia Saudita transformou seu perfil agrícola. Hoje, além de garantir o abastecimento interno de uma grande variedade de frutas e verduras, o país também consegue exportar, especialmente no setor de tâmaras, onde é referência global. Número 10. Produtores de laticínios. A Arábia Saudita alcançou autossuficiência na produção de laticínios graças a uma combinação de investimentos governamentais e iniciativas poderosas do setor privado. O governo investiu pesadamente em fazendas leiteiras e instalações de processamento, enquanto empresas privadas desenvolveram tecnologias inovadoras e métodos modernos de produção. O resultado foi uma verdadeira revolução no setor. Em 2008, o governo lançou o Plano Nacional de Laticínios, cujo objetivo era tornar o país totalmente autossuficiente em leite e derivados até 2013. O plano incluía uma série de medidas importantes: concessão de subsídios a produtores, construção de novas fazendas leiteiras, modernização de plantas de processamento e desenvolvimento de tecnologias específicas para otimizar a produção. O setor privado também desempenhou um papel fundamental. Nos últimos anos, várias empresas sauditas passaram a implementar tecnologias avançadas, como o uso de robôs para ordenhar vacas e sistemas de inteligência artificial capazes de monitorar a saúde e o comportamento do rebanho em tempo real. Essas inovações aumentaram significativamente a eficiência da produção e reduziram custos, permitindo que o país alcançasse a meta de autossuficiência. Em 2019, a Arábia Saudita produziu cerca de 1,3 milhão de toneladas de leite, quantidade superior à demanda interna, estimada em aproximadamente 1,1 milhão de toneladas. Esse excedente demonstra a eficiência e o avanço do setor lácteo no país. Essa conquista oferece uma série de benefícios. Reduz a dependência de importações, fortalece a economia local, gera milhares de empregos diretos e indiretos e aumenta a qualidade dos produtos disponíveis aos consumidores sauditas. A indústria de laticínios se tornou um dos setores mais sólidos e tecnologicamente avançados da agricultura saudita, refletindo o compromisso do país com inovação e segurança alimentar. Número 9. Sementes resistentes à seca e a exportação de trigo pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita tornou-se o 75º maior exportador de trigo do mundo, apesar de não possuir um único rio permanente. Esse feito impressionante é resultado da combinação entre tecnologia agrícola de ponta, políticas de incentivo e investimentos massivos em irrigação eficiente. O país investiu de forma intensa na irrigação por gotejamento, que permite aos agricultores utilizar a água de maneira muito mais racional. Esse sistema leva a água diretamente às raízes por meio de tubos e microtubos, evitando o desperdício e reduzindo drasticamente a evaporação, um fator essencial em um clima onde o calor extremo consome a umidade rapidamente. Diferente da irrigação por inundação, que desperdiça grande parte da água, o gotejamento mantém o solo úmido de forma precisa e constante. Além disso, a Arábia Saudita construiu enormes usinas de dessalinização para produzir água doce, tanto para consumo humano quanto para irrigação. A dessalinização consiste em retirar o sal da água do mar, tornando-a própria para uso. Embora seja um processo caro e que exige muita energia,
é indispensável para um país com recursos hídricos naturais tão limitados. Para tornar o cultivo de trigo viável no deserto, o governo também ofereceu subsídios significativos aos agricultores. Esses incentivos ajudaram a compensar os custos elevados de energia, água e fertilizantes. Assim, mesmo em um ambiente naturalmente desfavorável, o cultivo se tornou economicamente possível. Esses esforços transformaram o país em um importante exportador. Em 2020, a Arábia Saudita exportou 10 milhões de toneladas de trigo, colocando-se entre os maiores exportadores do planeta. Um feito surpreendente para uma nação desértica. No entanto, esse sucesso teve consequências. A Arábia Saudita decidiu encerrar um programa de cultivo de trigo que durou 3 décadas, após constatar que as plantações estavam esgotando rapidamente os recursos hídricos subterrâneos do país. Representantes dos Ministérios da Agricultura e das Finanças informaram que o governo começaria a reduzir suas compras de trigo de agricultores locais em 12,5% ao ano, até que, por volta de 2016, o país passasse a depender totalmente de importações. O motivo é simples: a água. Segundo um dos oficiais envolvidos, que preferiu não se identificar, a produção anual de trigo duro e trigo macio, que gira em torno de 2,5 milhões de toneladas, supria perfeitamente a demanda interna. Contudo, a pressão sobre os aquíferos tornou o modelo insustentável. Apesar disso, novos planos estão sendo desenvolvidos para mitigar os impactos da seca. O país continua investindo em tecnologias agrícolas avançadas, sementes mais resistentes e sistemas de irrigação cada vez mais eficientes, buscando equilibrar produção de alimentos e preservação dos recursos naturais. Número 8. Usinas de dessalinização para transformar água do mar em água potável. Para transformar água do mar em água própria para consumo e irrigação, a Arábia Saudita utiliza uma estratégia essencial: a construção de grandes usinas de dessalinização. Em um país onde praticamente não existem rios e onde as chuvas são extremamente escassas, a dessalinização se tornou uma solução vital. Existem 2 principais métodos usados no reino: o processo térmico, que aproveita vapores aquecidos, e o processo baseado em osmose reversa, que usa membranas filtrantes e consome eletricidade, energia que, no caso saudita, é frequentemente obtida por meio de fontes nucleares e outras tecnologias de grande escala. Uma das instalações mais impressionantes é a usina de dessalinização de Ras Al Khair, anteriormente conhecida como Usina de Ras Al Zour. Trata-se de uma planta híbrida, utilizando tanto a tecnologia de destilação por múltiplos estágios, MSF, quanto a de osmose reversa, ERO. Ela está localizada aproximadamente a 75 quilômetros ao noroeste de Jubail, dentro da cidade industrial de Ras Al Khair. A construção dessa usina monumental teve início no começo de 2011 e foi concluída em abril de 2014. Sua capacidade de abastecimento é impressionante. Ela fornece água para algo equivalente a 3,5 bilhões de pessoas na região de Riad. Uma forma figurativa de ilustrar o volume gigantesco de água que é produzida. Em termos técnicos, sua capacidade ultrapassa 728 milhões de litros por dia. O projeto demandou um investimento de aproximadamente 27 bilhões de reais sauditas, o que corresponde a cerca de 7,2 bilhões de dólares. A construção foi realizada por um consórcio que incluía a Doosan e a Saudi Arquirodom, enquanto a empresa Poiri atuou como consultora do projeto. O contrato EPC, Engenharia, Suprimentos e Construção, envolveu fabricação, instalação, testes e comissionamento de cada equipamento e componente da usina. A planta terá uma segunda fase, que inclui a edificação de uma usina elétrica de 2.650 megawatts.
operada por um sistema de ciclo combinado. Essa fase envolverá a instalação de 2 turbinas a gás de 220 megawatts cada e blocos de turbinas de ciclo combinado com capacidade total de 5.600 megawatts. Atualmente, a instalação conta com 8 unidades MSF e 17 unidades RO. Embora ambos os sistemas funcionem lado a lado, as unidades de osmose reversa produzem cerca de 68 milhões de gigadão de íons, enquanto as unidades MSF produzem cerca de 160 milhões de gigadão de íons. Parte das unidades MSF foi construída pela Doosan Heavy Industries, no Vietnã. As demais foram produzidas pela Doosan, na Coreia do Sul. A existência dessa usina colossal mostra o quão seriamente a Arábia Saudita encara o desafio hídrico. Em um país onde a água vale mais do que o petróleo, cada avanço tecnológico é crucial para garantir sobrevivência, crescimento econômico e futuro sustentável. Número 7. O projeto Al-Baida. Avançando para o próximo ponto, chegamos ao projeto Al-Baida, uma iniciativa grandiosa localizada na região oeste da Arábia Saudita, aproximadamente a 32 quilômetros ao sul de Meca. Essa área, conhecida como Al-Baida, é composta por 9 assentamentos, distribuídos ao longo de cerca de 700 quilômetros, habitados por tribos beduínas que, por quase um século, viveram de forma nômade, seguindo as chuvas sazonais, em busca de água e pastagens. O objetivo central do projeto é administrar e redirecionar as águas das enchentes, que antes corriam diretamente para o mar sem serem aproveitadas. Caso toda a costa oeste fosse contemplada pelo projeto, estima-se que 30 milhões de acres poderiam ser transformados em terras agrícolas produtivas, uma mudança que exigiria bilhões de dólares e muitos anos de trabalho. Os benefícios potenciais são enormes. A capacidade agrícola da Arábia Saudita poderia ser multiplicada por, no mínimo, 6 vezes, o que aumentaria o PIB nacional em até 5%. Além disso, o projeto ajudaria a combater a desertificação, já que a presença de vegetação faria com que o solo voltasse a fixar carbono, contribuindo para o aumento das chuvas na região. Isso criaria um ciclo positivo: mais solo fértil, mais água, mais agricultura e mais estabilidade ambiental. O projeto Al-Baida faz parte de um plano de longo prazo para expandir o setor agrícola do país, ampliando a quantidade de terras cultiváveis e melhorando a eficiência no uso da água, o recurso mais precioso do reino. Apesar do custo elevado e do tempo necessário para sua conclusão, o projeto é considerado essencial para o futuro da Arábia Saudita, que enfrenta desafios significativos como crescimento populacional acelerado, oferta limitada de água e grande dependência das exportações de petróleo. Esse megaprojeto também se alinha aos esforços sauditas de diversificação econômica, que incluem investimentos expressivos em energia renovável, turismo e manufatura. A ideia é criar empregos, estimular a economia e preparar o país para uma nova era pós-petróleo. Outro aspecto importante é a interdependência entre tecnologia e sustentabilidade. Para tornar o solo verde, é preciso água. Para obter água em quantidade suficiente, é necessário dessalinizá-la. E para dessalinizar em grande escala, são necessárias fontes robustas de energia, incluindo energia nuclear. Tudo isso forma uma grande engrenagem, onde cada parte sustenta a outra. O país também está investindo em soluções complementares, como o tratamento de águas urbanas e industriais para uso na irrigação. Uma tecnologia promissora é o Liquid Nano Clay, LNC, capaz de revestir partículas de areia com uma camada de argila microscópica, tornando o solo mais capaz de reter água. Embora reduza o consumo hídrico pela metade, ainda é uma tecnologia cara. Além disso, a Arábia Saudita destinou recursos significativos para pesquisas agrícolas,
buscando aprimorar continuamente a produtividade e a sustentabilidade. Apesar de todos os avanços, o país ainda precisa importar boa parte dos alimentos que consome. Mas cada passo dado aproxima o reino da independência agrícola. Número 6. As reservas de petróleo da Arábia Saudita. De acordo com diversos relatórios, a Arábia Saudita possui a segunda maior reserva comprovada de petróleo do planeta, com cerca de 268 bilhões de barris. Desse total, aproximadamente 2,5 gigabarris encontram-se na chamada Zona Neutra, entre a Arábia Saudita e o Kuwait. Mantido o ritmo atual de produção, esse volume seria suficiente para assegurar mais de 50 anos de exploração contínua. Para fins de referência, um barril de petróleo na indústria corresponde a 42 galões norte-americanos, o que equivale a aproximadamente 159 litros ou 35 galões imperiais. A maior parte das reservas petrolíferas sauditas está localizada na província oriental do país. Até janeiro de 2011, antes de a Venezuela anunciar que havia ampliado suas reservas, comprovadas para 297 gigabarris, acreditava-se que a Arábia Saudita detinha as maiores reservas do mundo. Ainda assim, o volume saudita permanece colossal. O campo petrolífero de Ghawar, situado na Arábia Saudita, é reconhecido como o maior campo de petróleo do planeta. Estima-se que suas reservas remanescentes estejam em torno de 70 bilhões de barris, um valor superior ao PIB de muitos países inteiros. O setor de petróleo representa cerca de 45% do PIB saudita, superando sozinho as economias combinadas de países como Iraque, Marrocos, Ruanda e Tonga. A riqueza gerada pelo petróleo impulsionou um crescimento populacional extraordinário. Em apenas 39 anos, a população saudita saltou de 6,9 milhões para 26 milhões de habitantes. Contudo, há um detalhe intrigante. Desde 1982, a Arábia Saudita mantém suas estatísticas de reservas e informações técnicas em sigilo profundo. Isso torna praticamente impossível que observadores internacionais verifiquem de forma independente a real dimensão das reservas sauditas, obrigando especialistas e o público a basearem suas análises em estimativas indiretas e indicadores secundários. Agora chegamos ao momento do vídeo chamado Escolha do Inscrito. Uma imagem misteriosa é apresentada, sugerindo que a Arábia Saudita pode estar desenvolvendo algo grandioso, talvez um novo método de combate à seca ou uma tecnologia inédita de dessalinização. Com tanta inovação em andamento no país, não é surpresa que cientistas norte-americanos estejam atentos a cada movimento saudita. Número 5. A água doce é mais cara e valiosa do que o petróleo. A Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio, fazendo fronteira com Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos. O reino também abriga uma das maiores populações de jovens do mundo. Porém, apesar de ser famoso pela abundância de petróleo, existe um recurso que vale muito mais dentro do país: a água doce. Isso ocorre porque a água é extremamente escassa na região. As duas substâncias fundamentais da Arábia Saudita são, na verdade, a água e o petróleo. Embora muitos considerem o petróleo o recurso natural mais valioso de uma nação, para os sauditas, a água ultrapassa o petróleo em importância. O dinheiro do petróleo permite construir arranha-céus, estradas e megaprojetos rapidamente, mas nenhum desses avanços pode compensar o fato de que os recursos hídricos do reino estão diminuindo perigosamente. A principal fonte de água doce da Península Arábica é o aquífero arábico, formado há cerca de 20 mil anos, quando o clima da região era muito mais úmido. Esse aquífero gigantesco contém água armazenada a profundidades que variam entre 100 e 500 metros, podendo chegar a incríveis 2.500 metros em alguns pontos. Porém, apesar de sua dimensão, ele é finito.
um detalhe crítico para o futuro do país. A Arábia Saudita possui vastas reservas de petróleo, mas muito pouca água potável natural. A água é essencial para a vida, mas também para a agricultura, para a indústria e até mesmo para a produção de energia. Como a população cresce rapidamente e a demanda por água acompanha esse ritmo, o custo de produzir água potável aumenta ano após ano. O país depende fortemente da dessalinização, um processo caro e que exige grande quantidade de energia. Além disso, a água produzida precisa ser transportada e distribuída por grandes distâncias, o que eleva ainda mais o custo final. Cada etapa do processo, dessalinizar, bombear, armazenar e distribuir, adiciona um valor significativo ao preço da água. Tudo isso aponta para uma realidade inevitável. O preço da água doce continuará subindo nos próximos anos, possivelmente superando cada vez mais o valor do petróleo dentro do contexto saudita. A sobrevivência do reino, tanto em termos sociais quanto econômicos, depende diretamente de sua capacidade de garantir acesso a esse recurso vital. Número 4. Alto percentual de trabalhadores estrangeiros. A Arábia Saudita é um país diverso, dinâmico e em rápido crescimento. E grande parte desse avanço se deve ao esforço conjunto do governo e dos trabalhadores que impulsionam a economia diariamente. Porém, ao observar a composição da força de trabalho do reino, um dado chama muita atenção: a imensa presença de trabalhadores estrangeiros. Cerca de 80% de toda a força de trabalho saudita é composta por pessoas não nacionais, enquanto mais de 30% da população total do país é formada por imigrantes. Essa proporção elevada se explica por diversos fatores, como a população relativamente pequena do reino em comparação com sua economia, os salários competitivos e, claro, a grande riqueza gerada pelo petróleo. No setor privado, essa presença é ainda mais evidente. Em 2021, estimou-se que 6,17 milhões de trabalhadores estrangeiros atuavam no setor privado saudita, o que representa aproximadamente 76,4% de toda a força laboral privada. Esses trabalhadores estão espalhados por vários setores fundamentais: construção civil, petróleo e gás, manufatura, serviços e diversas atividades técnicas especializadas. Eles desempenham um papel essencial para o funcionamento do país e para seus ambiciosos projetos de desenvolvimento. No entanto, essa realidade também gera desafios sociais e econômicos. A presença maciça de estrangeiros tem provocado tensões em algumas áreas da sociedade. Há sauditas que acreditam que os trabalhadores imigrantes ocupam vagas que poderiam ser preenchidas por cidadãos locais ou que não se integram completamente à cultura saudita. Além disso, muitos trabalhadores estrangeiros enviam parte significativa de seus salários para seus países de origem. Embora isso seja natural, reduz a quantidade de dinheiro que permanece circulando dentro da economia saudita. Ainda assim, o governo tem trabalhado intensamente para equilibrar essa situação. Por meio de programas como a saudização, Nitacat, o reino busca criar mais oportunidades para cidadãos sauditas ocuparem postos-chave no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, há esforços para promover maior integração cultural e social entre estrangeiros e locais. Os trabalhadores estrangeiros continuam sendo uma peça indispensável do quebra-cabeça econômico do país, enquanto a Arábia Saudita procura construir um futuro mais diversificado e autossuficiente. Número 3. O Oryx árabe. Quando o assunto é vida selvagem na Arábia Saudita, um dos animais mais emblemáticos é o gracioso Oryx árabe. Este antílope elegante, de pelagem clara e chifres longos e retos, já percorreu livremente os vastos desertos da Península Arábica. Contudo, devido à caça excessiva e à destruição de habitat, a espécie foi declarada extinta na natureza em 1900.